Olá, muito boa tarde para você que está assistindo aqui a nossa live pelo canal do Insta, na verdade, né, da Tem Jeito, no @TemJeitoSoluções, ou para você que está aí assistindo esse vídeo agora também no canal do YouTube, que é o canal da Tem Jeito. Bom, muito bem, eu gostaria de parabenizar todos vocês que estão seguindo aí o canal e agradecer da Tem Jeito, para você que busca sempre conhecimento, que busca sempre estar antenadinho em tudo que é novo, ferramentas inovadoras para poder melhorar, implementar aí na sua empresa e ter cada vez mais sucesso. Parabéns para você! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação. Muito bem, a gente vai falar sobre um tema polêmico que são os problemas na comunicação, né? Então, a gente costuma dizer, hoje ainda eu escutei isso, essa frase de um empresário. Atendendo ao empresário, ele disse assim para mim: Camila, parece que o meu funcionário não me entende. Eu falo uma coisa, ele faz outra. Por que que isso é tão comum, né? Por que que é tão comum eu ver frases como essa? Porque, na verdade, as pessoas, elas não refletem um pouco sobre o processo de comunicação, porque o processo de comunicação, ele é muito simples, né? Nada mais é do que uma fonte, uma pessoa que está emitindo uma mensagem, e um receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, e para que isso aconteça, é preciso utilizar um canal, né? E qual é o canal de comunicação que você está utilizando para poder se reportar ao seu chefe? Qual é o canal de comunicação que você está utilizando para poder orientar o seu subordinado, né? A sua equipe? Qual é o canal de comunicação que você está utilizando para trabalhar assuntos pessoais com teu filho, com a tua esposa? Esse canal, a escolha desse canal é fundamental. E não só a escolha desse canal, mas a escolha da mensagem que vai ser emitida, né? Agora, é importante que fique muito claro que essa escolha da mensagem, quando a gente diz isso, eu não estou dizendo apenas as palavras, não me refiro apenas às palavras que você vai dizer, porque na verdade uma comunicação, apenas 7% da nossa comunicação ela é traduzida em palavras, né? Cerca de 38% é responsável pelas expressões faciais, né? O processo da comunicação vem das expressões faciais e todo o restante, né? A grande percentagem aí em massa, ela vem do que? Das expressões corporais. Então, a postura ereta, a posição do queixo. Então, essas questões gestuais das mãos, tudo isso aí vai compor o processo comunicacional, né? A forma como você está transmitindo uma imagem positiva ou negativa perante aquele seu universo com quem você se comunica. Então, como que a gente faz para melhorar isso aí, né? Essas pessoas que estão tendo esse conflito, que acreditam que estão tendo essa distorção aí da comunicação, como que a gente faz para alterar isso? Bom, muito simples. Toda comunicação tem ruído. Toda, Camila, toda comunicação tem ruído. Algumas, né, em menor proporção, outras em maior proporção, mas toda comunicação, todo processo comunicacional vai ter interferências, né? E essas interferências têm que ser administradas. Todo ruído deve ser administrado, ok? E além desse ruído, outra coisa que a gente precisa compreender é que no processo de comunicação existe sempre a retroalimentação, que é o feedback. O que é o feedback? O feedback, gente, nada mais é do que a expressão da resposta, né? Daquilo que o seu receptor recebeu da mensagem, como ele vai alimentar você com informações de que aquilo foi bem aceito ou não, né? Com aceite ou com a recusa daquela mensagem que você forneceu para ele. Então, muito bem. Esse feedback, ele é importantíssimo para que a gente compreenda se está sendo eficaz o nosso processo de comunicação. Então, muitas das vezes a gente acha que a comunicação, ela é simplesmente você informar, né? Uma via de mão única. Sai de mim, vai para você, e não é assim que funciona. Existe uma dualidade, existe uma transmissão, uma conexão de transmissão de mensagens aí. Então, toda vez que a gente fala de conflito de comunicação, a gente sempre vai conseguir resolver todo e qualquer conflito refletindo essa realidade, né? Essa dualidade que é o processo de comunicação. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha essa dualidade, quando a gente entende que a mensagem ela tem que ser codificada para poder ser acessada pelo receptor, ou seja, quando eu faço assim para vocês, quando eu faço assim para vocês, né? Gestos que já denotam palavras, né? Denotam sentimentos, denotam emoções. Tá ok, tá certo que eu tô aprovando o seu modo de agir ou de pensar naquele momento. Então, isso é uma codificação, né? Então, eu preciso codificar a mensagem de uma maneira que você compreenda e você vai então me retroalimentar esse processo, me dar um feedback
de como isso está acontecendo. Mas, gente, geralmente não precisa nem você dar o poder da palavra para essa pessoa que está recebendo a mensagem. Basta você olhar no rosto dela que você vai compreender pelo olhar, pela expressão facial, pela expressão corporal, se ela está aceitando bem ou não a sua mensagem, tá? Isso, obviamente, quando a gente trabalha um canal de comunicação tete a tete, face a face, né? Então, face to face, ele é a maneira, com certeza, sem dúvida de errar, eu digo isso, mais rica de se comunicar, né? Você consegue ter você consegue ter um feedback instantâneo da comunicação que você está emitindo, da mensagem que você está transmitindo, né? E você tem um processo ali muito mais informal, né? Que traz muito mais verdade, mais sensibilidade, né? E menos processo burocrático aí nessa comunicação. Ao mesmo tempo, muitas das vezes você não consegue se comunicar o tempo todo com as pessoas pessoalmente. Obviamente, a gente sabe hoje que um meio de comunicação amplamente utilizado por todo mundo é o WhatsApp. Inclusive, eu vejo muitas equipes de líderes e liderados, né, se comunicando pelo WhatsApp, o que é uma escolha bem delicada, porque ao mesmo tempo que essa ferramenta, esse canal é ótimo, porque torna a comunicação mais ágil, ele também trabalha uma questão difícil ali, que é essa questão de feedback. Como que eu vou dar um feedback em grupo, sendo que está todo mundo ali participando daquela conversa? O feedback, ele geralmente, né, deve ser individual, a não ser que você esteja trabalhando um assunto de equipe, do desempenho da equipe. Então, gente, dos canais de comunicação, a gente tem alguns mais ricos, alguns mais pobres, né? Alguns que trazem um resultado mais imediato, alguns que não trazem um retorno tão imediato assim. E a comunicação mais rica, a gente pode colocar aí que é a face to face, né? E aí depois disso a gente tem telefone, e-mail, WhatsApp, memorandos. Aqueles memorandos, os ofícios que a gente coloca nos murais da empresa, aquilo é maravilhoso, né? E não é, né, minha gente? Porque quem fica parando em mural para ler mural hoje em dia? Muitas das vezes a gente tem esses recados sendo ignorados pela maioria dos funcionários. E isso acontece, por exemplo, aqui no meu condomínio, existe um mural onde é colocado todos os recados. Obviamente ninguém lê. E a síndica optou então por criar um grupo do WhatsApp onde só ela fala, né? Existe essa opção onde só o administrador fala, ninguém mais pode dar opiniões naquele grupo. Existe essa opção para poder comunicar aí as maneiras mais, os recados mais urgentes desse condomínio, desse condomínio de pessoas que optaram por morar juntas e dividir todos os custos dentro desse espaço, ok? Então, é muito importante a escolha do canal, é muito importante a escolha da mensagem, é muito importante a escolha da entonação, da inflexão, né, da voz. Então, quando você deve falar mais baixo, quando você deve falar mais calmo, quando você deve falar mais agressivamente, quando você deve falar com mais, né, pertinência ali, com mais força. Então, gente, tudo isso faz parte do processo da comunicação, tá? Usem e abusem da inflexão verbal. Assim como eu falei para vocês, a questão não verbal é muito, muito, muito presente, muito importante. A inflexão de voz também é muito importante. Então, não é somente o que você fala, mas como você fala, qual a entonação que você dá para essa frase, para esse texto, para essa conversa que você está tendo com essa pessoa aí, que você precisa tanto restabelecer um elo de ligação ou estabelecer, né, pela primeira vez um elo de ligação. Então, muito bem, fazendo aí uma reflexão, vamos todo mundo começar a olhar um pouco mais com mais carinho para a mensagem que a gente está trazendo, levando para as pessoas e para o mundo, né? A forma como a gente está trabalhando essas palavras, né? O canal que a gente está utilizando para levar essas palavras. Obviamente, quanto mais formal esse canal, memorandos, e-mails, quanto mais formal, é bom, porque aquilo fica registrado para uma empresa, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, menor a possibilidade de você ter uma interação mais informal ali. E muitas das vezes é isso que traz um pouco mais de energia, um pouco mais de verdade, um pouco mais de personalização naquele seu bate-papo, ok? Então, gente, voltando a esse problema do empresário, o que ele tem que fazer? A primeira coisa que ele vai fazer quando ele percebe que o cliente ou que um funcionário da empresa dele não está compreendendo o que ele está falando, então, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma
reflexão que ele está falando, qual a mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem que é facilmente compreensível por esse público, por esse cliente, né? Faz parte da bagagem mental dessa pessoa, né? De uma experiência vivida por ela, compreender esses termos técnicos, esses termos que ele utilizou, né? São palavras ali que transmitem uma boa convivência entre as pessoas. Ele permite um feedback, uma retroalimentação desses funcionários. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Porque é através do feedback que esse empresário vai trabalhar melhorias na comunicação. Muitas das vezes o empresário ele corta esse feedback com o seu funcionário. Então, cortando esse feedback, como é que ele vai saber? Como que ele vai saber, né? Como que o cara está aceitando essa mensagem, como que ele está enxergando, se ele está entendendo, como ele está entendendo, por que que ele está entendendo daquele jeito, né? Então, o primeiro passo é esse, ok? Então, o primeiro passo é analisar o teor, o contexto dessa mensagem. Feito isso, então você vai tentar identificar o seu processo de retroalimentação e de ruído que possa estar acontecendo dentro dessa empresa. Administre esses probleminhas de ruído e de retroalimentação, que eu tenho certeza que a sua comunicação vai ser maravilhosa, vai ser eficaz, vai ser efetiva, vai ser só trazer resultados positivos para sua empresa, ok? Conto com vocês nas nossas próximas lives, todas as segundas-feiras agora, às 16 horas, lives aqui no nosso perfil do Instagram, que depois vão ser postadas, vou subir tudo pro YouTube, pro canal do YouTube para vocês analisarem, tá bom? Muito obrigada, curtam nossas páginas e no que precisarem contem com a gente, tá bom? Obrigada, problema de comunicação então, tem jeito.